Homens a caminho. O século XIX foi o século da imigração. Por um lado, a Europa desejando se livrar de uma população pobre e miserável. De outro, a América desejando receber os braços dos europeus. Os Estados Unidos foi o país que mais recebeu imigrantes durante esse período. O Brasil viveu uma nova fase. Foi erigido à categoria de Reino de Portugal e Algarves. A família real, quando chegou ao Brasil em 1808, ficou um pouco chocada com a população. A maioria era de africanos, isso em decorrência da escravidão no Brasil. E Dom João VI desejava clarear a população. E com isso, começa um processo de imigração de colonos para povoamento, tendo em vista esse branqueamento da população. A colônia de Nova Friburgo começou a ser sonhada em 1817, quando o governo suíço, em busca de uma solução para a crise econômica e agrícola que o país enfrentava, propôs à monarquia portuguesa a concessão de terras brasileiras para abrigar os colonos suíços. A proposta do cantão de Freiburg, Nicolau Sebastião Gachet, solicitava as terras de Santa Catarina e incluía a administração da colônia por uma empresa suíça. Veio agravada por um rigorosíssimo inverno que acabou com as colheitas e isso acentuou então essa miséria rural que acabou também se manifestando nas cidades e que levou então as próprias autoridades suíças a se interessarem na solução migratória. Chegou ao Brasil os primeiros colonos suíços. O local escolhido? A região de Cantagalo. E por que Cantagalo? Cantagalo já dava os primeiros passos na produção de café. O clima da região também foi um fator determinante para o estabelecimento dos colonos suíços. Em princípio, os colonos ficassem mais próximos da corte, até porque interessava à corte ter um suprimento de produção mais próximo para ela, que vinha até passando por algumas dificuldades de suprimento. Se fosse lá em Santa Catarina, isso não ocorreria. O tratado assinado em 1818 previa que a colônia teria uma base agrícola e que seria autossustentável. Procurando garantir a autonomia da colônia, o documento exigia também a vinda de profissionais de diversas áreas, como carpinteiros, alfaiates, serralheiros, tecelões, entre outros. A corte ficou responsável pelo translado atlântico, a corte ficou responsável pela construção das casas, a corte ficou responsável pelo pagamento de subsídios aos colonos e até de um pequeno salário, não tão pequeno, de um salário às pessoas envolvidas com a administração da colônia. O Estado também ficou incumbido de financiar a vinda dos colonos para o país e o translado até a vila de Nova Friburgo. Era também responsabilidade do Estado, nos primeiros 2 anos, fornecer subsídios para o sustento das famílias, bem como animais e sementes para o plantio. Em 1818, o imperador determinou que a fazenda no Morro Queimado, pertencente ao distrito de Cantagalo, situada a cerca de 1.000 metros de altitude, na região serrana fluminense, fosse comprada para abrigar os colonos. O governo pagou por tudo que tinha na propriedade, inclusive os escravos. Adquiriu ainda 2 fazendas menores próximas ao terreno, as fazendas São José do Ribeirão e a Córrego Dantas. Ao longo das terras foram construídas 100 casas, distribuídas em 3 áreas da fazenda no Morro Queimado, começando pelo que hoje seria o Paissandu, passando pela Praça Getúlio Vargas até o bairro da Village, que mantém o nome de origem. Porque a cidade foi dividida da seguinte maneira: ali onde a Praça Getúlio Vargas era a vila propriamente dita. Village era a Village de baixo. Village de cima no Marcílio Dias, Village. Village quer dizer subúrbio, porque você vai considerar que nessa época, para você sair da praça hoje, né, para Marcílio Dias era um horror, né, porque o rio era todo em curvas
Ele só foi canalizado aqui nas avenidas, em 1881. A fazenda do Morro Queimado foi transformada em vila por um decreto antes mesmo das terras serem distribuídas entre os colonos. Para cuidar dos assuntos da nova vila, foi nomeado um inspetor Monsenhor Pedro Malheiros Miranda, que provavelmente foi o responsável pela compra da fazenda do Morro Queimado e, posteriormente, por futuras medidas aplicadas à colônia nos primeiros anos de colonização. E assim é criada a Vila de Nova Friburgo em 1820. Por que teve esse nome Nova Friburgo? Isso em função da maioria dos colonos virem da região de Friburgo, na Suíça. Quando os suíços chegaram nessa região, já encontraram aqui fazendeiros luso-brasileiros. Eles gostaram da presença dos suíços. Afinal de contas, a vila teria uma Câmara Municipal que cuidaria da administração da região e ainda teria foros de justiça. Afinal de contas, a Câmara Municipal naquela época poderia exercer uma atividade judicial através dos juízes ordinários. Nova Friburgo foi a primeira colônia não portuguesa a ser fundada no Brasil, em 1819. A princípio, 100 famílias deveriam chegar à vila, mas na verdade, 261 aportaram no Rio de Janeiro. Os colonos seguiram seus caminhos para chegar aos novos lares, dando início à história do município. Os colonos chegaram à vila 10 dias após aportarem no Rio de Janeiro. Vieram 100 famílias a mais do que o esperado, causando alguns inconvenientes. As casas projetadas para receber os suíços não eram suficientes para abrigar todas as famílias que chegaram à vila. Como solução temporária para o problema, foram colocadas em média 17 pessoas em cada residência. Então as casas que tinham 4 cômodos, com chão de terra, em pleno verão, quer dizer, em plena época de chuva, ficaram assim com mais de uma família cada uma, sendo que assim as famílias, às vezes 17 pessoas numa casa de 4 cômodos. Não existia banheiro era lá fora, né? Como chovia muito, as casas ficavam imersas em lama. As janelas, é claro, não tinham vidro, nada disso, as cozinhas eram externas. A Vila de Nova Friburgo foi nomeada assim em homenagem ao lugar de origem da maioria dos colonos, a cidade de Freiburg. A vila não estava totalmente pronta para receber os novos moradores. Não haviam ruas, pontes ou valas para o escoamento da água. Essas melhorias públicas tiveram que ser providenciadas pelos próprios colonos, muitas vezes com o exercício da força. E a cidade? Quando eles chegaram, não havia cidade nenhuma. Eles é que vão criar as primeiras bases urbanas. Aos poucos, foram se construindo armazéns, pequenas casas de comércio, e isso foi dando origem à chamada vila, porque eles estavam vivendo uma situação quase presidiários. Eles tinham que ficar ali. Eles tinham que fazer obras tipo ponte, fazer obras públicas. Mas acontece que quando foram distribuídos os lotes, como é que eles iam fazer obras e ficar no lote ao mesmo tempo? Então, as obras ficaram precárias e os lotes ficaram precários. E aí, apesar de toda uma política e uma postura oficial proibindo os deslocamentos, cada deslocamento tinha que ter licença da administração, ninguém podia sair facilmente, ninguém tinha liberdade de sair. Os próprios mandatários do Poder Casa de Inspeção cumpriam seu veto de exploração dos colonos. Então, eles ficaram muito isolados socialmente. Serviços como saúde, educação e até o comércio eram prestados pela província, que fornecia aos colonos o necessário para viver naqueles dias. O único médico disponível, Jean Bazet, não cobrava por suas consultas, pois recebia uma ajuda do governo. Foi só anos mais tarde que o serviço privado começou a ser desenvolvido. Os colonos começaram a criar animais como porcos, a produzir pães, bolos e queijos para ampliar a renda familiar, permitindo melhorias nas condições de vida. Era controlado pelo governo. Isso era uma prática comum no mundo colonial. A coroa
controlava o comércio. Ela só podia comerciar quem tinha licença da coroa. E certamente tinha que pagar alguma coisa à coroa também. Então tinha um pequeno comércio nascido de concessões da coroa, feito por portugueses que aproveitaram a região. Inclusive vendiam as coisas muito caras. Há queixas dos colonos de estarem pagando muito caro a esses comerciantes. Então essa rede comercial pequena que atendia aos colonos era em boa medida portuguesa. A vila de Nova Friburgo era cercada por inúmeras montanhas e pequenos vales. Inicialmente pretendia-se que a vila tivesse uma base agrícola. Porém, as terras doadas aos colonos eram, em sua maioria, impróprias para o cultivo, pois as elevações e terras rochosas dificultaram o desenvolvimento da agricultura. Em torno, a periferia vai ser importante também, porque é nessa periferia que vai se criar um grande paralelograma dividido em lotes que serão distribuídos aos suíços. Cada família tinha um lote que chamava número. Ocorre que em terrenos impraticáveis, em terrenos que você podia plantar nada, que ia daqui da rua Trajano de Almeida, aqui no final da avenida, até quase Lumiar. Então, tinha um terreno, por exemplo, que era ali na encosta da Pedra do Imperador. Essas dificuldades fizeram com que muitos colonos saíssem em busca de novos terrenos mais prósperos. Essas novas explorações levaram à abertura de caminhos pelo Vale do Rio Macaé. Somente anos mais tarde, em lugares como Conquista, descobriu-se que havia terra boa para o cultivo.